Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Visão 360. Você que está sempre com a gente aqui na Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E ainda curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E atenção para a nossa pauta de hoje. Vamos falar sobre os limites da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Os desafios jurídicos envolvendo o trabalho infantil no ambiente digital. E atenção, trabalho infantil. Às vezes, este assunto fica um tanto travestido, fica aparentando outro formato. Já vamos esmiuçar este assunto. O crescimento do número de influenciadores mirins e a monetização de conteúdos acenderam um alerta no Ministério Público do Trabalho, que defende regras mais rígidas para a concessão de autorizações judiciais e reforça que o trabalho artístico infantil deve continuar sendo uma exceção. O tema levanta importantes discussões sobre a proteção da infância, a exploração econômica da imagem de crianças e adolescentes, a responsabilidade das plataformas digitais, das empresas e das famílias, além dos limites entre produção de conteúdo, publicidade e trabalho. Para falarmos sobre este assunto, o que diz a legislação e como conciliar o ambiente digital com a garantia dos direitos da criança e do adolescente, o Visão 360 recebe mais uma vez a advogada trabalhista Karen Caran, que nos ajuda a entender mais este assunto aqui no Visão 360. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, Glauco, né? Agradecer a audiência também sempre aqui. A gente tentar trazer, né, os esclarecimentos sobre esse assunto tão importante, né, que é o trabalho infantil no digital. E que tem tanta novidade, né? Nós estamos desbravando um mundo digital ainda e as crianças às vezes vêm de roldão, por influência, logicamente, dos pais ou responsáveis. E aqui chega um determinado ponto que a gente não sabe o que é brincadeira, o que é trabalho, o que é entretenimento, o que visa o lucro, e aí entra o Ministério Público, entra o órgão que fiscaliza, de certa forma, que busca a regulamentação e deixar tudo na forma como diz a lei. Bom, já voltamos para falar sobre o nosso assunto específico, antes as notícias do dia no Momento 360. As férias escolares de 2027 deverão coincidir integralmente com o período da Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. Bom, pelo menos é o que diz a medida sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que deve valer para escolas públicas e privadas. A legislação também autoriza a criação de feriados nacionais nos dias de jogos da seleção brasileira, além de permitir que estados e municípios sede decretem feriados ou pontos facultativos durante a competição. O órgão que reúne as escolas privadas aqui no Rio Grande do Sul já se manifestou contra essa medida, porque isso mexe no calendário de uma forma geral e diz que esta previsão de calendário para o ano que vem ainda vai ser feita agora no segundo semestre, mas há contestações a respeito desta medida aprovada pelo governo federal. E olha, Copa do Mundo, ela tem que ser algo para conquistar as pessoas de uma forma natural. Por que obrigar a ter férias neste período?
principalmente se falando de calendário em que às vezes as coisas são tão ajustadas e são pensadas, elas não são datas aleatórias. Um levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico identificou 213 barragens em situação crítica no Brasil com potencial risco para pessoas, rodovias, pontes e outras estruturas. O relatório de segurança de barragens deste ano também registrou 18 acidentes e 23 incidentes ao longo de 2025, sem vítimas fatais, mas com danos materiais e evacuações preventivas. A mineração concentra o maior número de estruturas prioritárias para fiscalização, seguida pelas barragens destinadas ao abastecimento de água. E fechando o Momento 360, Porto Alegre registrou mais de 6 mil internações por doenças respiratórias no primeiro semestre deste ano, com um aumento expressivo nos meses mais frios do ano. Crianças menores de 5 anos e idosos acima de 60 anos respondem por 75,3% das hospitalizações. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre alerta para a baixa cobertura vacinal entre os grupos de maior risco e reforça a importância da imunização e das medidas de prevenção para reduzir casos graves durante o inverno. E nunca é demais perguntar, você já fez a vacina? A vacina que está disponível nos postos e que é de graça e que pode prevenir casos mais sérios, como esses que a gente acabou de falar aqui? Vamos ao intervalo, em seguida voltamos falando sobre trabalho infantil na internet. O Ministério Público do Trabalho observa regras que não estão sendo respeitadas por todos os pais ou responsáveis. O que diz a Justiça, o que diz a lei, o que está sendo feito e o que pode ser feito. Já voltamos no Visão 360. Hoje, no Visão 360, vamos falar sobre a exploração do trabalho infantil nas redes sociais. A ação do Ministério Público do Trabalho, que vem observando, vem monitorando esse tipo de prática nas redes sociais e nem precisa muito esta fiscalização. Ao abrir o celular, ao ir no seu dispositivo, você certamente vai presenciar algum tipo de atividade nesse sentido. Agora, o que é legal, o que não é, o que é exploração por parte de pais e responsáveis, assunto muito sério que a gente traz hoje aqui no Visão 360. E a nossa convidada é a advogada Karen Caran, que vai nos ajudar a entender um pouco mais esta realidade aos olhos da lei, logicamente, né? E as novidades perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, o que diz a legislação a respeito de trabalho de menores de idade? Primeiro, Glauco, trabalhos em geral, né? Menores de idade, o trabalho é a partir dos 16, salvo exceção, né, com 14 anos, menor aprendiz. Então, a partir dos 16 que poderia trabalhar. Só que o que acontece, né? Com a era digital, começou muito trabalho de crianças e adolescentes no digital. Que a gente sempre fala que as redes sociais não deveriam ser para as crianças, né? Mas eu tenho um dado aqui, é de 2024, crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos em 2024, 93% dessas crianças e adolescentes estavam nas redes sociais. Então, é uma coisa que já ultrapassou qualquer fiscalização, qualquer, né, medida que a gente possa implementar para tirar essas crianças das redes. Mas, no digital especificamente, a nossa justiça aqui do Rio Grande do Sul já vinha pedindo alvará judicial em casos que chegavam até a justiça, né, de discussões de contratos, enfim,
questionavam a questão do alvará. O que se tem de novidade hoje? É que entrou em vigor agora, recentemente, o ECA Digital, que determina que qualquer trabalho infantil no digital tenha alvará autorizando esse trabalho através da Justiça Comum na Vara da Infância e Juventude. Se alguma cidade não tiver a vara específica, daí através de um juiz cível, né, que vai... por quê? Porque o juiz vai conseguir analisar o tipo de trabalho que a criança vai fazer, se vai atrapalhar os estudos ou não, e qual é o teor desse trabalho, para que não seja algo que possa ridicularizar a criança ou, enfim, né, atrapalhar a saúde da criança. E nunca perdendo de vista aquilo que a gente tem como premissa básica, né? O que diz a legislação? A criança tem direito a brincar, a criança tem direito ao estudo, tudo aquilo que a gente sabe, né? Eu sempre falo assim, né? A criança tem que aproveitar a infância, né, Glauco? Já é cada vez menos tempo que as nossas crianças hoje brincam e a gente tirar isso delas ainda com um trabalho digital eu vejo muito complicado porque afeta muito também a saúde mental da criança. Então, eu acho que a gente deveria respeitar a infância e deixar o trabalho para depois. Uhum. E é muito importante a gente destacar o seguinte: os próprios pais estimulam muitas vezes que esta criança produza conteúdo. Como é que se dá isso num fluxo relativamente rotineiro que a gente vê? Algo que é postado nas redes sociais, e tem um termo que todo mundo conhece, viraliza, né? Geralmente porque é uma criança que cativa, né? Com conteúdo engraçado, alguma coisa nesse sentido, ou bonitinho, que acaba chegando num público identificado com aquilo, logicamente, e isso dá números impressionantes. Quanto maiores os números, a intenção de quem vê aquilo é continuar reproduzindo conteúdo nesse sentido para aumentar a visibilidade. E o próprio algoritmo, ele vai te pedir para ser regular. O problema é que aí já não se sabe mais o que é o entretenimento, que pode ter sido o motivo da primeira postagem, e o que vira compromisso, né? E nessas situações, né, como tu bem trouxe, muitas vezes começa na brincadeira e acaba tendo uma repercussão que realmente vira um trabalho, porque tu começa a receber, começa a monetizar, tu tem um ciclo de postagens que tu acaba, né, fazendo com que a criança faça esses vídeos. Então, tu tem um horário que a criança acaba, né, trabalhando. Então, tudo isso o Ministério Público do Trabalho vem e diz, se tem monetização, se tem uma frequência, uma sequência de postagens, de vídeos que a criança tem que fazer, isso é trabalho. Então, ela tem que ser regularizada. E, para isso, tem que ter a autorização do juiz através do alvará. Mãe e pai que, a partir de agora, não façam isso podem ser responsabilizados. E o Ministério Público do Trabalho diz que vai fiscalizar e vai determinar a suspensão da conta e vai responsabilizar os pais. Então, tem que ter. E eu sigo até uma que é mãe e ela faz uns vídeos assim dia a dia. É o nosso dia a dia, né? Entre aspas, os perrengues que a mãe e pai têm com os filhos. E logo que veio essa determinação do Ministério Público, ela fez um vídeo criticando. E daí eu pensei, até ia escrever, eu disse, não vou escrever, mas eu pensei, é proteção para o filho. É isso que a gente tem que ter em mente, é proteção para a criança, porque a exposição da criança é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe o quanto esses vídeos, essa imagem da criança pode daqui a pouco estar em outros locais. Deixa eu aproveitar o gancho do que a senhora falou agora, porque eu já entrevistei pessoas aqui e algumas operadoras do direito dizendo o seguinte, não poste nada com o filho menor de idade. Se for postar, coloque o emoji em cima, porque está cheio de gente
fazendo barbaridades, né? A gente sabe que existe um lugar na internet, né, que é como se fosse o fundo do poço, onde as coisas mais terríveis acontecem, onde é mais difícil de chegar aos olhos da lei, né? Então, existe esse pedido, quase um apelo para que pais protejam os menores de idade e, por outro lado, a produção de conteúdo envolvendo menores de idade. Então, é uma coisa... Eu me peguei já pensando, tá, mas vem cá, não tem um meio termo? Será que não dá para ter um meio termo? Porque tem gente que realmente não posta nada dos filhos em rede social. Ou se posta, borra, ou tira o rosto, mascara, enfim. E tem mais uma coisa aí, Glauco, é o risco, realmente, eu sempre oriento os pais, assim, de crianças, quer postar... não posta de uniforme, não posta, fulaninho chegou na escola, fulaninho está no balé tal, porque tu tá botando toda a rotina da criança ali no Instagram, o que fica muito fácil para quem quer fazer alguma maldade, não digo nem só dentro da internet, né? Mas tem outra coisa. Criança e adolescente, eles podem muito bem chegar e dizer, eu não quero que tu poste e tu tem que respeitar. A minha filha mais velha, ela fazia judô e eu postava as conquistas dela, né? E chegou um momento que ela disse, eu não quero mais que tu poste. E eu parei de postar, porque é um direito dela também. Eu sou mãe, eu que mando nela, então eu posso postar. Não, ela tem o direito de não querer se expor ali na rede social. Então, isso também a gente tem que respeitar. Isso é bem importante, sabe, doutora? Porque o sentimento de pais responsáveis de que, na verdade, eles são donos, não são proprietários dos filhos, isso atinge muitas famílias. Claro. E meia culpa, eu postava coisas com o meu filho que ele achava uma barbaridade, pedia, não posta, não posta. E, vez por outra, eu botava alguma coisa... a título de brincadeira. Hoje eu entendo que eu errei. Dentro dessa premissa de que eles podem não ter o que a lei permite do ponto de vista de que eles são menores de idade, tá? Mas eles têm seus direitos, sim. Claro. Inclusive de não querer ser mostrado em público. Exatamente, exatamente. E isso, a gente já viu casos, assim, de crianças que hoje já são adolescentes, até adultos, que as mães postavam e até hoje sofrem bullying por causa daquelas postagens de quando eram pequenas. Então, isso a gente tem que cuidar. E a gente sabe que tem pais que acabam... E aqui, eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de dizer assim, sem julgamentos, porque a gente muitas vezes faz alguma coisa, como tu trouxe o exemplo, sem ter o conhecimento, sem ter, a gente ignora a situação. Então, sem julgamentos, mas tem pais que postam crianças... tomando banho numa piscina, né, só de calcinha ou só de cueca, porque são pequenininhos, né, e a gente não vê maldade nisso. Mas a gente sabe que dentro da rede social, dentro da internet, tem sempre o lado bom e o lado ruim. E a gente tem sempre que ter esse cuidado, né? Não, é muito preocupante. E aqui eu queria trazer apenas uma comparação para a gente refletir. Há uma preocupação... E isso está previsto em lei, de que a gente não pode sair por aí mostrando o carro dos outros, identificando placas. Por que a gente poderia sair por aí com o filho da gente, né, expondo? Por que isso? É de se pensar ou não é? Por que a gente critica os pais quando botam crianças no cruzamento a vender produtos para sustentar, a título de sustento da família? Olha que barbaridade. Ótimo, Olha, os pais, de repente, estão, sei lá, usando o dinheiro que essa criança está ganhando. Convenhamos, quem já não fez esse julgamento, mesmo sem saber exatamente qual é a realidade? Mas já fizemos sim, eu já fiz também. Por que eu vou dar dinheiro para essa criança? Ou, se eu dei dinheiro, onde vai parar esse dinheiro? Onde é que estão os pais dessa criança? Então, transfira isso para o meio digital. É ótima comparação, né, Glauco? Porque, sim, acontece muito também, a gente sabe, de pais estimularem as crianças e até
obrigarem a fazer os vídeos, as postagens, e daí os adultos que fazem as postagens. E esse dinheiro, por isso que vem toda essa regularização, porque justamente também a questão do valor vai ter que ser analisado e explicado como que ele é usado, porque o dinheiro é da criança, a criança que está trabalhando. Tem mais isso, né? E a gente sabe que acontece muitas vezes dos pais fazerem daquilo o seu sustento. Exato. E daí a ideia não é essa. Se é a criança que trabalha, bom, então esse valor tem que ser da criança, tem que ser aplicado a ela ou guardado para ela. E a gente sabe que às vezes é deturpado isso. Então, não que os pais não possam, por exemplo, ser empresários dos filhos. Estamos falando de uma realidade aí mais, né, de uma forma, economicamente falando, mais empresarial, digamos assim. Mas, a respeito da nota do Ministério Público do Trabalho, só para ler, para deixar bem claro o que diz um dos trechos que eu considero que é muito importante, tá? Que fala sobre justamente o alvará. A concessão de alvará para a realização de atividade artística é hipótese específica, excepcional e individual. Ou seja, ela não pode ser para todo mundo, trabalha na internet, alvará para todo mundo. Sim. Não, tem que ser a exceção, tá? Devendo estar em consonância com a doutrina da proteção integral, de modo que a permissão não legitime situações de trabalho infantil fora das previstas no ordenamento jurídico internacional, ou seja, é algo que é, né, no âmbito mundial, né, e pátrio, nem implique prejuízos ao desenvolvimento físico, psíquico, social, moral ou educacional de crianças e adolescentes. Diz diretamente respeito àquilo que a senhora falou há pouco. A criança está estudando, ela está frequentando a aula normalmente, ela está sendo prejudicada em algum aspecto, eu não sabia disso aí, inclusive no psíquico. Sim, com certeza. E ali quando fala, né, do trabalho infantil que não pode, trabalho noturno, por exemplo, não pode, trabalhos insalubres, periculosos, não pode também. Então, tudo isso vai ser avaliado na hora de expedir o alvará, né? De conceder ou não o alvará, autorizando o trabalho da criança. Então, né, tudo tem que ser analisado. A questão da escola, que não pode afastar a criança da escola. Mas a justiça, ela pode cobrar, por exemplo, frequência escolar? Cobrar, que eu digo, comprovação? Documentalmente? Sim, claro. Na verdade, o juiz que vai analisar o alvará pode solicitar todas as comprovações, com certeza. Se o trabalho vai consumir todo o dia dela, né? De manhã estuda, e daí ela não vai ter uma vida social. A criança, como a gente falou, a criança tem que ter espaço para brincar, para se desenvolver, porque o brincar da criança é o desenvolver da criança, cognitivamente. Então, a criança vai ter um prejuízo muito grande se não tiver esse espaço de brincar, de lazer, de daqui a pouco fazer uma outra atividade, seja uma dança, seja música, seja um esporte. Ela precisa disso para se desenvolver. São as chamadas etapas da vida, Exato. Né? E que a gente sabe não é possível voltar. Né, para reconquistar etapas que foram queimadas. Não há essa possibilidade. Eu ouvi, inclusive, em determinado momento, uma entrevista de uma artista. Eu acho que era Simoni. Lembra? Bom, os mais novos não vão lembrar. Não Simoni, vão lembrar. do Balão Mágico, né, que desde cedo o grupo era formado por crianças que estavam na estrada fazendo shows e com um comprometimento artístico muito grande. Mas isso cobrou um preço muito alto. Né? Essas crianças que depois se tornaram adolescentes e adultos queimaram etapas. Com certeza. Ela é bem clara em relação a isso. Teve problemas depois, enfim, justamente por não ter esse respeito ao processo de amadurecimento do ser humano. Exato. Faz parte da nossa vida, né? Exatamente,
É que eu sou muito... Eu amo ver filme, mas eu sou muito ruim de gravar o nome de filme, não me lembro qual é o nome do filme. Mas é um filme brasileiro até que traz essa situação da mãe que obriga a filha a fazer, é um canal que tem, que tem e de fazer os vídeos. E isso é uma coisa que muitas vezes é a realidade. E a coitada é uma adolescente, então ela não pode nem ir a aniversários, porque ela tem o horário ali de fazer e uma meta de vídeos para fazer no dia. Então, e é tão interessante esse filme, porque é bem isso, traz a situação da criança e adolescente que acaba adoecendo em função de uma mãe que é tóxica ali, porque senão vai perder dinheiro. Sim. Então, e isso aí acontece, a gente sabe que acontece, né? Infelizmente, não, com danos, né? muitas vezes irreversíveis. Exato, exatamente. E aqui eu reforço de novo a questão psíquica. Exato. Nós temos na história alguns casos que ficaram muito conhecidos, principalmente nos Estados Unidos, tá? Viraram casos envolvendo a justiça, mães que foram presas, inclusive. Esse é um processo que começou bem antes lá, né, do que aqui. Uma sociedade que se mostrou muito voltada ao meio digital desde cedo para monetizar. Mas aqui no Brasil, se vocês forem procurar, nos próprios buscadores da internet há muitos casos também, muitas denúncias, tá? Só para reforçar mais um aspecto da nota, para a gente deixar bem elucidado a respeito disso, né? Na avaliação do Ministério Público, a autorização judicial não pode ser utilizada para validar atividades de publicidade, comunicação mercadológica ou exploração econômica da imagem de crianças e adolescentes. Bom, aí, eu queria até discutir um pouco mais com a doutora a respeito disso, e só complementando, a exceção não pode ser ampliada para abranger situações que, em essência, configuram trabalho infantil digital, diz outro trecho da nota. É que dá a entender o seguinte, ó, nesta parte da nota do Ministério Público, quando cita que não pode ser utilizada para validar atividades de publicidade, comunicação, mercadológica, que, a princípio, essas crianças, esses menores de idade, não deveriam ser remuneradas de acordo com contratos formais. Não está explícito isso, mas eu levo a esse entendimento comigo, porque você pode fazer ali, né, ganhar um brinde de uma loja e fazer um material para aquela loja, você pode ter uma contrapartida de algum tipo. Agora, contratos formais, com estabelecimentos de metas, e isso eu acho que é fundamental, porque não é só trabalhar na internet e achar assim, vou postar e vamos ver o que dá. Quem tem contrato quer ver o resultado, quer ver métricas, como a gente fala na internet, né? Então, me parece que é por aí, né? Sim, sim, com certeza. Essa questão da publicidade é nesse sentido, né, de não ter a remuneração, né? Mas a gente sabe que acontece muitas vezes esse tipo de contrato de publicidade, não digo nem no digital, mas, né, na TV, enfim, e acaba vindo para o digital hoje em dia, né? Então, tudo isso, porque o ECA o ECA digital veio justamente por causa dessas preocupações da superexposição das crianças nesse meio digital. Então, todo o contrato hoje de crianças e adolescentes, ele vai ter que passar por um juiz para ser analisado. E ele só vai poder ser assinado pelos pais, tendo a validação do juiz através do alvará. E o Ministério Público do Trabalho, que bom que ele está se manifestando, que ele vai fiscalizar. Isso será que é sob demanda? Foi tão provocado que ele acabou... Eu fiquei curioso. Eu acredito que sim, porque é demais a exposição, né? E eu acho que no momento que o Ministério Público do Trabalho começou a avaliar isso, e, claro, com certeza, muitas demandas também na Justiça em relação a isso, muitas discussões, daí veio o ECA Digital para regularizar tudo isso. E também, né, Glauco, muitas questões
de exposição que a gente sabe que acabam trazendo prejuízos para as crianças e adolescentes. Muitas crianças e adolescentes fazendo páginas em redes sociais sem, muitas vezes, até o próprio pai e a mãe saberem e essas exposições acontecerem. Então, por isso que também a norma traz que todas as redes vão ter que... Porque antes tu entra lá na rede, tu está fazendo teu cadastro, tu só põe ali se é maior de idade ou não, a criança vai botar uma data lá aleatória de nascimento. Então, as plataformas vão ter que fazer algum outro sistema que identifique quem é que está fazendo o cadastro. Se é uma criança ou um adolescente que seja menor de 16 aqui no Brasil, não vai poder entrar. Então, daí só com uma conta do pai ou da mãe. Pois é, até porque isso aí eu ia perguntar para a doutora. Eu sei que nós temos que ir para o intervalo, já me deram um sinal de alerta ali. É que assim... As plataformas também deveriam contribuir, né, de certa forma, e não só em relação a este assunto, vários outros, os próprios jogos, enfim, que crianças acabam jogando no meio digital. Eu acho que está na hora de ter uma maior responsabilização, né? Não sei se é regulamentação em si, enfim, que tipo de cobrança pode ser feita. O ECA traz isso. Traz isso, Traz né? isso. Eu não sei se tu quer que eu fale agora ou deixe para o intervalo? Não, podemos falar logo em seguida, logo depois do intervalo, pode ser? Porque eu quero lhe provocar também a respeito de contratos. Eu sou leigo e muita gente que está nos acompanhando é leigo. Como é que é feito um contrato menor de idade, ele responde por alguma coisa? É só pai, mãe ou responsável que está ali e admite determinados aspectos, mas só um pouquinho. O objetivo principal é a criança e o adolescente também tem direito a opinar num contrato? Vamos ao intervalo e já a gente volta aqui no Visão 360. É rapidinho. O Visão 360 está de volta e hoje falando sobre o alerta para exploração e trabalho infantil nas redes sociais. O Ministério Público do Trabalho está de olho em pais irresponsáveis que utilizam menores de idade, crianças ou adolescentes, para ganhar dinheiro, desrespeitando inclusive os próprios direitos destas crianças ou adolescentes. A nossa convidada é a doutora Karen Caran, advogada trabalhista, que está nos ajudando a entender este cenário atual. E só para sublinhar mais um aspecto da nota do Ministério Público do Trabalho a respeito deste assunto, tá? A nota pública que foi emitida, até porque, eu reforço, é preciso colocar os olhos sobre este cenário e cobrar quem deve ser cobrado. Pais irresponsáveis não podem fazer aquilo que acham que está assim a seu bel prazer porque são pais ou porque são responsáveis. A manifestação também enfatiza, a nota do Ministério Público, que o ambiente digital não pode ser tratado como espaço livre da incidência dos direitos fundamentais. Aquilo que a gente havia falado. Criança, nessa fase da vida, tem que brincar, tem que aprender, tem que estudar, tem que socializar. E as obrigações, elas têm que ser muito bem delimitadas, né? Para o Ministério Público do Trabalho, plataformas digitais, anunciantes, agências e demais agentes econômicos que se beneficiam da atuação de crianças e adolescentes devem observar rigorosamente as normas de proteção ao trabalho infantil e os direitos da infância e adolescência. A questão é que eu acho muito difícil algum tipo de responsabilização de uma empresa, porque ela vai simplesmente imputar responsabilidade para pais irresponsáveis, que são aqueles que assinam os contratos, e era sobre isso que eu queria lhe perguntar. Contratos, eles são assinados, do ponto de vista legal, por pais ou responsáveis. Exato. A criança ou adolescente fica completamente submisso nesse momento? É que na legislação brasileira, né, o maior de idade é a partir dos 18, né? 16 a 18 ele é relativamente incapaz. E ali, ou capaz, né, ali ele poderia dar a sua opinião.
tá? Mas, mesmo assim, pai e mãe ainda são responsáveis. Pai e mãe têm que assinar o contrato, tá? Então, e menor de 16, na verdade, menor de 16, pela legislação brasileira, não poderia trabalhar, né? Só como menor aprendiz, difícil, desculpa né? interromper, é Não, difícil pode imaginar uma criança que, nesses termos, vá denunciar os próprios pais. Sim. Porque nós estamos falando, de repente, de violência, sim, de violência psicológica, não estou falando assim de bater na criança, no menor de idade, não. Mas a própria violência psicológica de obrigar a criança a fazer aquilo que ela não quer fazer, pelo menos naquele momento. Mas eu fico pensando, quem vai fazer essa denúncia do próprio pai ou da própria mãe? É difícil. Vai ser o Ministério Público quando da fiscalização. Ou a própria Justiça do Trabalho, quando um contrato desses de trabalho acabar caindo ali e for analisado, for detectado algum tipo de violência. Então, daí a Justiça do Trabalho pode e deve fazer a denúncia. Mas, claro que muitas vezes pode passar. E daí a gente só vai, a própria criança só vai conseguir, né, fazer algum tipo de denúncia, alguma coisa, quando já for maior, como aconteceu, né, com uma cantora aqui no Brasil. Doutora, né? E às vezes, eu volto a repetir, né, alguns traumas podem ser irreversíveis. Irreversíveis, né? Acontece. Acontece, infelizmente. Sim. A senhora estava contextualizando novidades do ECA, né? O que nós temos aí de... Sim, a gente estava falando... que eu disse que eu ia complementar, me fugiu agora, sobre a... Me fugiu agora o que eu ia complementar sobre o ECA. O assunto? Não, das plataformas. Foi a responsabilidade das plataformas. O ECA traz que as plataformas agora têm que ter um mecanismo que detecte se a pessoa que está entrando é menor ou não. Tá? No momento que a plataforma permite uma criança entrar, ou seja, aqui no Brasil, menor de 16 não poderia mais entrar numa rede social. A exemplo do que acontece em outros países, né? Que já fizeram isso, regulamentaram. Eu acho que a Austrália está muito bem definido isso. Daí, no momento que permite... tem uma criança ali de 13 anos numa plataforma sem um pai e uma mãe controlando essa rede da criança, a plataforma pode ser responsabilizada. Então, trouxe isso também, né? O ECA Digital está trazendo isso. A plataforma, a partir de agora, tem que ser modificada. Né? Não vai bastar ali tu fazer o teu cadastro como sempre foi, que tu botava qualquer data aleatória e daí uma criança de 8, 9 anos hoje pode estar na rede social. Até porque eu pensei em outro cenário, doutora. Dos pais, a despeito de uma defesa perante a justiça, poderia dizer assim, não, eu nem sabia o que meu filho estava fazendo. Eu nem sabia que meu filho tinha esse perfil na rede social. Daí vem uma outra responsabilidade dos pais. Porque os pais têm a responsabilidade, assim como tem a responsabilidade da educação, tem a responsabilidade que tu pode ser responsabilizado por abandonar o teu filho, não cuidar do teu filho. Hoje já tem uma responsabilidade do abandono digital. O pai é responsável pelo controle do que o filho está fazendo na rede social. O que o filho está consumindo até num videogame, que hoje em dia tem jogos online. Então, tudo isso é responsabilidade, sim, dos pais. Não tem como se furtar dessa responsabilidade. Posso fazer um paralelo, então, até para o público que está nos acompanhando entender? Se o seu filho estiver na rua e cometer um crime, os pais, eles, de certa forma, eles respondem também, né? Claro que aqui a gente está falando de suposição. Sim. Não é uma coisa que seja tão corrente, imagino. Mas os pais, eles podem ser responsabilizados, inclusive dependendo do contexto que acontece, né? O filho que, né, não foi assistido, que não teve suporte psicológico, enfim, são vários aspectos. Vamos trazer isso para o meio digital, também os pais respondem. Também, um filho, por isso que eu digo, um filho que comete, por exemplo, um bullying, um cyberbullying,
Quem vai responder são os pais. Ah, mas eu não sabia. Ele estava lá, por isso que eu digo assim, aquela série que teve, aquela série foi a realidade. Ah, o meu filho, eu estava tão tranquila que meu filho estava dentro do quarto. Ficava só dentro do quarto. Sim, vai lá ver o que ele está consumindo na internet. E ele estava praticando, né, um bullying ali, uma situação toda que ele criou para, né, depois fazer o que fez. Então, isso é responsabilidade dos pais. E hoje em dia a gente tem muitos mecanismos de fazer o controle. Tem aplicativos de celular que tu consegue botar tempo de internet, tu consegue pelo aplicativo ver o que o teu filho está consumindo, o que ele viu, o que ele acessou, o que ele não acessou, bloquear determinados jogos, bloquear determinados sites, tudo isso tu consegue fazer. E de forma gratuita, tem aplicativos gratuitos que tu consegue fazer. Então não tem desculpa para o pai chegar e dizer, eu não sabia. Claro. Isso tem que ser feito. Eu fico também pensando se não poderia haver uma espécie de ranking de compliance, algo nesse sentido. As empresas mesmas mirarem seus menores de idade, que possam ser garotos propaganda, naqueles que realmente cumprem a lei, né? Tem uma reputação que realmente, comprovadamente, os pais responsáveis respeitam a legislação, que dão o devido suporte a seus filhos, enfim, seja lá quem for, porque pode não ser filho, o responsável legal pode ser outra pessoa, enfim, porque elas têm que ter esse compromisso social também, as empresas que contratam. As empresas que contratam e que têm um compliance bem feito, com certeza. A partir do ECA Digital, tem que começar a exigir as regras que o ECA Digital determinou, a começar pelo alvará, sim. Ah, mas eu já tenho, essa criança já trabalha comigo há não sei quantos anos, sempre funcionou assim, nunca precisou de autorização. Agora precisa. Então, tu tem que exigir esse alvará e enquanto não vier esse alvará de autorização, a campanha não vai poder ser feita com aquela criança, com aquele adolescente. Tem que ser. E empresas que realmente têm esse olhar social, de cuidado, vão fazer, com certeza. A informação que nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, um perfil foi retirado, eu não sei se é o mesmo, enfim, de uma influenciadora que usava um filho, né? Isso causou repercussão na internet. Pode ser. E só para dar o exemplo prático de que a fiscalização existe e de que a punição existe, porque tem gente perguntando, mas o que pode acontecer para o pai ou responsável que não respeita isso? Muito provavelmente a conta ele vai perder, né? Mas pode ter mais responsabilização. Pode ter mais responsabilização. Daí, dependendo do conteúdo que era consumido ali, pode vir uma responsabilização pelo próprio o não controle daquilo que estava sendo consumido, ou se o pai e a mãe tinham ciência do que estava sendo, né, consumido ali, da exposição, o tipo da exposição, pode vir uma ação civil, sim, contra o pai e a mãe, né, pode, e dependendo da exposição, até uma ação criminal, né. Porque dependendo do conteúdo, assim, né? Sim, uma coisa, claro. Mais... E só para complementar que tu trouxe essa situação da influencer, eu me lembrei de uma outra influencer que tem 5 filhos e os 5 apareciam. Quando a norma fala ali que é um alvará por criança, por exemplo, essa para continuar expondo seus filhos tem que ter um alvará por criança, não é um alvará, não é um alvará, eu sou mãe dos 5, então é um alvará só, não, é um alvará por criança. Porque o juiz pode entender que o maior pode tudo ok, mas o menor não. Eu posso ter um blog, eu posso ter um canal no YouTube, eu posso ter... Mãe de 5. Vai ter que ter para todos os filhos. Mesmo que o conteúdo abranja todos eles no mesmo momento. Isso. É interessante. Só para não deixar passar, existe movimento agora relacionado ao esporte também, isso é novidade, de pessoas que como é que eu posso falar a palavra? Que foram convidadas, através dessa nota e da fiscalização do Ministério do Trabalho, foram convidadas a refletir mais o que acontece no campo desportivo. Por quê? Porque muitos pais colocam seus filhos a praticar atividades esportivas mirando o profissionalismo. E aqui entra aquele que pratica tênis, a menina que está no balé.
E a rotina, muitas vezes, acaba sendo de empregado, de pessoa que bate ponto, de que tem que fazer tudo aquilo todos os dias, no mesmo horário, e com o rigor de alimentação e com o rigor de tudo. Então, isso também está sendo levado para o Ministério Público para que seja colocada uma atenção maior, e tem muitos casos. Tem, e isso traz uma consequência também muito séria para a criança e para o adolescente. Seja emocional, né? Emocional, que daí causa outros problemas de saúde, com certeza. Claro, mas imagina só, assim, o limite do prazer e da obrigação, às vezes, é uma coisa muito tênue. Tênue. Né? É muito tênue. Mas o menor de idade, ele se vê forçado, muitas vezes, a obedecer aquela disciplina e não tem como reagir a esse contexto. E aí entra o Ministério Público. E aí a gente vê também casos, e eu trago, né, Glauco, porque já estive nesse meio, tanto do balé quanto do esporte, de crianças chegarem numa determinada idade e ter praticamente um surto e dizer, não era isso que eu queria, eu nunca quis isso, eu fiz por obrigação, por causa do pai e da mãe, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter realmente muito cuidado, sempre tentar conversar com, né? E não, nunca obrigar a criança, ver se realmente é aquilo que a criança gosta. E se for, ok, né? Incentiva e vai, né? Sim, tem que ser algo, logicamente, combinado entre aspas. Por quê? Porque é uma vida que está ali. E olhando para o futuro, a gente não sabe exatamente se aquele é o rumo que essa criança, esse menor de idade, gostaria de percorrer. A gente está com o nosso tempo quase esgotando, mas eu queria lhe perguntar do ponto de vista legal, como é que funciona. A gente falou tanto por cima, quando são auferidos recursos, é possível se prever na lei que a criança tenha que assim, seja determinado para a criança um determinado valor daquele contrato, ou isso não existe? Entra para os pais ou responsáveis, eles têm a obrigação de fazer reserva para a criança, para o menor de idade, ou não tem isso previsto na lei? A lei não fala, por exemplo, que o pai e a mãe têm que determinar tanto para a criança, mas o que a lei fala? Que tudo isso vai ser determinado pelo juiz, vai ser analisado e determinado ali quando do alvará. Por exemplo, a criança já vem trabalhando, chega ali para o juiz, né? E onde está esse dinheiro? Porque o dinheiro, na verdade, é do menor. Se a gente, né, ele que está trabalhando deveria ser do menor. O pai e a mãe não deveriam fazer disso seu sustento, tá? Mas a gente acaba se envolvendo muito, é o nosso sustento, é o trabalho dele. Bom, que seja determinado, então, um X, né, que fique ali para o menor. Para que quando ele tenha uma idade que ele já possa começar a opinar, ele possa destinar aquilo para tem autonomia para fazer o melhor uso. Exatamente. Eu lhe perguntei, porque tem informações, contratos, por exemplo, com grandes empresas envolvendo menores de idade, e há exemplos, por exemplo, empresas de material de higiene, 300 mil, 400 mil reais, estou falando por mês. E, logicamente, que isso vira atividade econômica da família. E como assim? Eu acho que o menor de idade não pode ter salário em si, a não ser nos casos previstos rigorosamente pelo caso do menor aprendiz, enfim, tudo isso. Olha, é uma bela remuneração. Com certeza. Então, é de se pensar realmente do ponto de vista legal o que pode ser feito. Né? Com certeza. Doutora, chegamos, infelizmente, nosso tempo esgotou, chegamos ao fim do nosso assunto hoje, mas tem muita coisa para a gente falar ainda. A senhora está sempre convidada para comparecer aqui. Glauco. Doutora Karen Caran, advogada trabalhista, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre essas medidas do Ministério Público do Trabalho em relação à exploração e trabalho infantil nas redes sociais. Redes sociais, algo que a gente, a todo momento, está descobrindo algo novo. E algo desafiador também, que não tem solução, que não há resposta para a pergunta. Então, certamente, a gente vai continuar conversando. Muito obrigado. Obrigada, Glauco, mais uma vez pela oportunidade.
E obrigado a você que está sempre com a gente aqui no Visão 360 para assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Você que nos acompanha aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Até a próxima. Tchau.